Fala pessoal, eu sou Pedro Cartelli e no vídeo de hoje a gente vai responder as questões mais fáceis de matemática do Enem 2012. Eu já fiz um vídeo semelhante a esse do Enem 2009, 2010 e 2011 também, então se você não viu, dá uma olhada lá depois. Aproveita e não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar. A primeira questão que eu selecionei é 136, é uma questão de gráfico, análise de gráfico, interpretação, e você não precisa fazer conta nenhuma. Ela diz o seguinte: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Aí a gente tem um gráfico, com as vendas. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Então a gente vai ter que olhar aqui no gráfico qual foi, a maior venda no caso absoluta, e a menor. Se a gente olhar aqui, a gente vê que em junho, teve a maior venda e a menor foi em agosto, certo? A gente não precisa fazer cálculo nenhum, é só olhar o gráfico e interpretar ele. Então a alternativa é a letra E, os meses de junho, que foi a maior venda absoluta, e o de agosto, que foi a menor venda absoluta. Junho e agosto, a alternativa E. A próxima questão é 140, é uma questão também de análise, só que não é de gráfico, é de uma tabela, e é uma questão fácil, não é difícil. Ela diz o seguinte: uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em horas por dia, quantos jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana, de segunda a sexta-feira, como no fim de semana, sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. Então a gente tem a tabela com a rotina, assistir televisão, atividades domésticas e por aí vai. E aqui o enunciado ele fala: de acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira, de segunda-feira a domingo, nas atividades escolares? Então a gente tem que colocar aqui, durante a semana, a gente tem 5 dias, certo? E no fim de semana nós temos 2 dias. Ele está querendo saber o total, gasto em horas que esse estudante gasta estudando não, nas atividades escolares, isso. Então, se durante a semana são 5 dias e na tabela ele fala que durante a semana são 5 horas de estudo, a gente multiplica e a gente encontra 25 horas, no total. E no fim de semana, na tabela ele informa ali, para as atividades escolares de 1 hora de estudo, e multiplicando por 2 a gente tem 2 horas. Somando 25 mais 2 a gente tem 27 horas de estudo, relacionado às atividades escolares. A alternativa é. A próxima questão é a 155 e ela fala assim: as curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações QO, que é igual a menos 20 mais 4P, e QD, que é 46 menos 2P, em que QO é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço do equilíbrio que o mercado, ou seja, que QO e QD se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Então eu sei aqui que QO é igual a QD, e QO é menos 20 mais 4P, e QD é 46 menos 2P. Eu tenho que achar o equilíbrio, e esse equilíbrio é quando eu igualo, porque é isso que o texto informa. Então aqui a gente passa o menos 2P para lá, fica positivo, e a gente passa o menos 20 para lá também, então fica positivo também. 4P mais 2P, eu tenho 6P, e 46 mais 20 eu tenho 66. Passo 6 dividindo, 66 dividido por 6 é 11. Então é a alternativa B. A próxima questão é 157. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não atendeu um dos algoritmos ditados pelo atendente e anotou o número 98207, sendo que o espaço vazio é o do algoritmo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algoritmo, que falta um número de protocolo, é a de... Vamos anotar aqui, a sequência que foi dada.
Eu tenho 1, 3, o espaço vazio que eu quero saber, a posição dele, né? O 9, o 8, o 2, o 0 e o 7. Eu sei que começando da direita, o 7 ali é a unidade, né? Unidade. Em seguida, o 0 é a dezena, tá na casa das dezenas, né? 0 tá na dezena. O 2 tá na centena. Agora a gente está na casa do milhar. O 8, unidade de milhar. O 9 continua na casa do milhar, só que agora é dezena de milhar. E agora é exatamente o número que está vazio ali, né? A posição dele é a centena de milhar. A gente já vê que a alternativa C é o espaço vazio que a gente está querendo saber. Eu vou continuar anotando aqui para ficar mais claro para vocês. Esses 3 números aqui, ó, eles são da casa do milhar, tá bom? Milhar. E a gente já sabe que a posição do número que João não entendeu, ele está na centena de milhar. Mas se a gente continuar aqui, ó, a gente tem aquele número 3, que ele é a unidade de milhão. Ele já está em outra casa agora, milhão. E o 1, ele está na posição de dezena de milhão. Então esses 2 números aqui são na casa do milhão. Certo? Deu para entender? Então essa foi a questão. É a alternativa C, centena de milhar. A próxima questão é a 160. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... o enunciado me fala que a dosagem, que está na bula lá, são de 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Essa é a relação. E a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a cada 8 horas. E ele quer saber a massa corporal. Então eu coloco aqui X quilogramas está para 8 horas. Eu preciso saber o peso, né? E eu sei que a quantidade de horas são iguais, então eu corto. Então minha relação aqui, ó, serão das gotas e da massa corporal. Fazendo a regra de 3, eu tenho 5 vezes x é igual a 30 vezes 2. Então, isolando o x aqui, eu tenho 30 vezes 2, 60. E o 5 passa dividindo. 60 dividido por 5 dá 12 quilogramas. Então é a alternativa A. A próxima questão é a 173 e ela está relacionada à notação científica. Ela fala o seguinte: a Agência Espacial Norte-Americana NASA informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então aqui a gente tem a imagem, certo? E a questão pede que, com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Eu já anotei a distância. Essa foi a distância, 325 mil quilômetros, porque está na imagem lá, informando. E eu preciso transformar, né? Porque as alternativas estão em notação científica. Então a gente vai passar aqui, né? Uma seta, 2, 3, 4 e 5.
ou seja, 3,25 vezes 10 a 5, né? Porque eu andei 5 vezes 3,25 vezes 10 é 500 quilômetros. Alternativa D. Isso é a mesma coisa que 325 mil quilômetros. Não é uma questão difícil, exige do aluno esse conhecimento de matemática básica, então é muito importante que, se você não tem essa base, esse conhecimento primeiro tenha para depois fazer as outras questões. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se vocês ainda tiveram alguma dúvida em relação a alguma dessas questões aí que eu fiz, deixa aqui nos comentários. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.